Uso de antibióticos, impactos na saúde infantil, na comunidade e nos ecossistemas. Este é o tema do nosso programa número 9. Apesar das muitas campanhas de alerta e tentativas de informar o público sobre o perigo do uso excessivo de antibióticos, ainda está muito vincada de forma errada a ideia de que os antibióticos são solução para quase tudo. Neste programa de Mãos Dadas, pretendemos deixar o alerta para que não se tome nem dê a tomar de forma indiscriminada pelos seguintes motivos: o uso excessivo de antibióticos, mesmo através de prescrições médicas, levou nos últimos anos a um aumento exponencial da resistência das bactérias, dando origem a um problema sério de saúde a nível mundial. Portugal é um dos países europeus com a maior taxa de resistência das bactérias aos antibióticos. Venho conversar com Susana Teixeira, médica interna de pediatria do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, que possui também um doutoramento de Ciências Químicas e Biológicas na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com projeto de tese que aborda a utilização de antibióticos em crianças. Conheça também a Patrícia Poeta, professora doutora, investigadora na LAQV, RE Chemtech, membro da MicroArt Microbiology and Antibiotic Resistance Team. Venha connosco de mãos dadas. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa de Mãos Dadas, dinamizado pela Associação de Pais e encarregados de educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Hoje, neste nono programa da segunda temporada, iremos estar à conversa com duas especialistas na área dos antibióticos, Patrícia Poeta e Susana Teixeira. Agradecemos desde já que tenham aceito o nosso convite para estar aqui com a Associação de Pais no nosso programa de rádio. E os nossos ouvintes estão curiosos para vos conhecer, por isso solicitamos desde já que cada uma se apresente aos nossos ouvintes e faça uma breve apresentação do seu percurso profissional. Quem é que quer tomar a iniciativa? Olá, obrigada. Bem-vinda. Susana Teixeira. Então, eu sou médica interna de pediatria aqui do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. E estou atualmente a fazer um doutoramento, tenho aqui como orientadora a professora Patrícia Poeta, em que o meu projeto de tese se baseia na utilização de antibióticos em crianças. Patrícia. Olá, muito bom dia. Bom Antes dia. de mais, muito obrigada pelo convite, que muito me honra. É um prazer sempre estar aqui na Rádio Universidade. O meu nome é Patrícia Poeta, eu sou médica veterinária de licenciatura, sou professora na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, responsável por unidades curriculares da área da microbiologia médica, faço há mais de 25 anos a minha investigação toda na área da resistência a antibióticos. E, portanto, vai ser um prazer, penso eu, a conversa hoje relacionada com este tema. Sim, senhor. Muito bem. Nos estudos feitos em 2018 pela OCDE, apontava-se para 1.160 mortos anuais em Portugal, provocados por bactérias resistentes a vários antibióticos. Estima-se que, na Europa, 1 em cada 5 destas infecções hospitalares seja causada por bactérias resistentes. Afinal, o que são os antibióticos? Como é que é o seu princípio de funcionamento? Tem a palavra. Posso começar eu? Claro. Ora bem, os antibióticos, isto falando de uma forma muito simplista, certo? Portanto, os antibióticos são moléculas, são drogas, são substâncias químicas. Há antibióticos naturais produzidos de forma natural. Aliás, o Sr. Alexandre Fleming descobriu há muitos anos o antibiótico penicilina, produzido por um fungo, Penicillium mutatum, e, portanto, os antibióticos, além dessa origem natural, produzida por outros micro-organismos, muitos deles começaram a ser produzidos sinteticamente em laboratório, e hoje em dia temos uma grande quantidade de classes de antibióticos, desde as tetraciclinas, os aminoglicosídeos, etc. Portanto, há uma grande quantidade de antibióticos, uma grande diversidade de antibióticos usados para diferentes tipos de infecções e diferentes tipos de bactérias. Dentro dessas drogas, chamadas antibióticos, então,
temos antibióticos mais bactericidas e temos antibióticos bacteriostáticos. O que é que isto significa de uma forma também simplista? Que os bactericidas são aqueles que, em princípio, causam a morte da bactéria, portanto, e vendo o antibiótico no sentido estrito da palavra, é a tal substância, a tal droga, frente a bactérias, portanto, o antibiótico não funciona frente a vírus, nem frente a fungos, nem frente a outro tipo de micro-organismos, é para aplicar em bactérias, em processos infecciosos causados por bactérias, e portanto temos esses tais bactericidas que cursam ou causam, melhor dito, a morte das bactérias, e temos os tais bacteriostáticos que causam não a morte propriamente dita da bactéria, mas inibem a sua multiplicação. E portanto os antibióticos normalmente quando são administrados, quer em medicina humana, quer em medicina veterinária, são substâncias que atuam de uma forma mais específica ou menos específica no alvo. Deste modo também temos aqueles antibióticos ditos de largo espectro, que atuam em diversas bactérias diferentes, e temos aqueles que são considerados de espectro estreito, e que portanto são mais dirigidos a um grupo específico de bactérias. Em princípio, o clínico, quer o clínico humano, mas depois a Susana como clínica melhor explicará isto, clínica humana e veterinária, porque a Susana também é veterinária. O clínico deve sempre dirigir ou usar o antibiótico que seja de espectro pequeno, de pequeno espectro, e portanto dirigido à bactéria infecciosa, à bactéria que está a causar o problema. Muitas vezes, devido à prática clínica diária, que a Susana melhor explicará, não é possível fazer isto, e é necessário usar um antibiótico de largo espectro que tem a vantagem, digamos assim, de matar ou inibir o crescimento de uma série de bactérias, mas também tem a desvantagem, entre outras, de atuar sobre uma flora bacteriana que até é comensal, que até é benéfica, e alterando essa flora benéfica. E portanto vai havendo ali um desequilíbrio da flora que muitas vezes pode cursar até com obstipação intestinal ou diarreia, para além de que a grande parte dos antibióticos são metabolizados no fígado e são excretados pelos rins. E, portanto, há determinados grupos de antibióticos, principalmente em pediatria, que não devem ser aconselhados, por exemplo, a crianças, e mesmo em animais de companhia, os dálmatas são uma espécie de pequeno animal, portanto, de animal de companhia, que há determinados antibióticos, não vale a pena aqui abordar quais, mas há determinados antibióticos que não devem ser administrados a esse tipo de animais. E, portanto, há que considerar de uma forma mais generalista e simplista, que os antibióticos podem ser então os tais bacteriostáticos, bactericidas, os de amplo espectro, de espectro estreito, que devem ser utilizados normalmente os de espectro estreito, que devemos ter em consideração a fisionomia e a fisiologia do próprio animal, e que a grande parte deles é metabolizado no fígado e depois é excretado pelos rins. Muito bem. Sara. Pronto, eu acho que a professora Patrícia já fez aqui uma explicação muito boa e exaustiva, e não tenho assim muito a acrescentar ao que ela disse, acho que foi extremamente clara. Pronto, um dos grandes problemas sempre é, como ela disse, quando nós fazemos a nossa prática clínica, nós não sabemos a bactéria que está lá, não é? Pronto. Temos dificuldades na identificação dessas bactérias? Nós temos dificuldade na identificação das bactérias e temos também dificuldade também na diferenciação das doenças efetivamente que necessitam às vezes de antibióticos, não é? Pronto, os sintomas podem ser um bocadinho semelhantes. Na área da pediatria, mais dificuldade nós temos porque nós somos muito pouco invasivos. Eu não vou estar a picar e a fazer colheitas a todas as crianças que me entram, porque senão passavam os tempos dos meninos, obviamente, não é? Prontos. E portanto temos que jogar um bocadinho com a epidemiologia local, a epidemiologia da doença, ou seja, a bactéria que achamos que está ali mais frequente, também naquele ambiente, e nesse sentido estudos, carecemos um bocadinho, se calhar, de estudos um bocadinho mais globais, e em termos também de resistências e de sensibilidade.
Mas pronto, é basicamente isso. Muito bem. Relativamente às principais doenças e a Sim. sintomatologia que os antibióticos combatem, quais são elas? Quais Pronto. são as principais doenças? As principais doenças, aquelas que são causadas por bactérias, que tal como eu tinha dito, às vezes são difíceis. Aquelas que normalmente, para quem nos está a ouvir neste momento, Sim. quais são as mais comuns com que as pessoas se debatem? A maior causa de prescrição de antibióticos é a sintomatologia respiratória. Então, nesta altura, pronto, por vezes para nós, é um bocadinho difícil, por exemplo, fazer uma distinção entre uma pneumonia vírica e uma pneumonia bacteriana. A sintomatologia é muito semelhante, não é? A tosse, a febre, pronto. E às vezes, era como lhes dizia, nas crianças, como somos pouco invasivos, vamos vendo a evolução da doença e logo tomamos as nossas decisões. Às vezes, por exemplo, infecções de pele também são, mas nem todas as infecções de pele. Às vezes as pessoas acham que automaticamente temos que dar um antibiótico por via oral, enquanto que se calhar uma pomada é suficiente. Infecções urinárias, por exemplo, a partir daí temos um agente bacteriano envolvido. E estas são assim os 3 principais grupos pelos quais nós acabamos por medicar com antibióticos. Muito bem. Olha, Patrícia, aproveitando que temos aqui o seu conhecimento na parte de veterinária, e para quem tem animais de companhia e para quem tem animais, faz criação de animais, quais são os principais antibióticos que também são utilizados neste segmento, na parte de animal, vamos por assim? Ora, aí está uma pergunta pertinente e um bocadinho ingrata, porque de facto há coisas que não se podem dizer publicamente, muito menos num programa de rádio. Portanto, eu vou tentar dizer politicamente correta. Politicamente correta. Portanto, é assim, há vários anos atrás, sempre houve antibióticos que eram utilizados em medicina humana, que também eram utilizados na medicina veterinária como promotores do crescimento animal nas rações. Portanto, isto em 1900 e picos. E muitos depois dos antibióticos terem sido descobertos. Começou-se a notar na década mais ou menos de 60 que efetivamente começaram a aparecer as tais bactérias multiresistentes, as tais chamadas superbugs, que eram muito difíceis de tratar, e a comunidade científica ficou alarmada porque começou a isolar bactérias multiresistentes de origem animal com resistências a antibióticos que eram utilizados em medicina humana. E na altura perguntou-se bem como é que é possível, de facto, haver bactérias animais, de origem animal, que têm resistências a antibióticos usados em medicina humana. Portanto, alguma coisa está a passar aqui. Isto foi mais, digamos, um boom na parte dos suínos e dos frangos, em que efetivamente é uma produção intensiva, com o uso de muitos antibióticos dados como promotores do crescimento animal nas rações, e portanto não era expectável que bactérias de frangos ou de suínos tivessem estas tais bactérias resistentes ou com resistências a antibióticos que eram dados em medicina humana. Muitos desses antibióticos, e há aqui um parêntese importante, que eram somente para uso hospitalar. O exemplo crasso é o exemplo da vancomicina, que é um antibiótico glicopéptido que é utilizado em clínica humana, que nem sequer está à venda nas farmácias, ou seja, aquela questão de nós pensarmos que o cidadão comum vai a uma farmácia sem a prescrição médica e consegue aviar o antibiótico, nem se põe, porque o antibiótico nem sequer existe para ser comercializado e vendido em farmácias, portanto é de uso unicamente e estritamente hospitalar. E há um outro antibiótico glicopéptido também, com uma estrutura semelhante, muito parecida à vancomicina, que é a chamada avoparcina, e portanto começaram a aparecer estirpes de bactérias resistentes à vancomicina
porque há um fenómeno que se designa de resistência cruzada quando dois antibióticos são muito parecidos e, portanto, a bactéria fica resistente ao A, mas também fica resistente ao B porque o A e o B são muito parecidos. E, portanto, a comunidade científica começou a notar isto e começaram, à medida que isto foi saindo, começaram-se a proibir os antibióticos como promotores do crescimento animal nas rações. Em 1997 foi proibida a avoparcina como promotor do crescimento animal, a tal semelhante à vancomicina, e no dia 1 de janeiro de 2006 toda a comunidade europeia proibiu o uso dos antibióticos nas rações como promotores do crescimento animal. Entretanto, começaram alguns artigos científicos que foram publicados logo nos anos seguintes, referindo que efetivamente aquela proibição conduziu a uma diminuição das bactérias multiresistentes em animais e, portanto, a medida estava a surtir efeito, mas houve outros cientistas que disseram, bem, isto não se nota diferença praticamente nenhuma entre a proibição e as resistências, e o que é facto é que eu faço este tipo de investigação há mais de 25 anos e ainda hoje em dia nós temos e isolamos bactérias multiresistentes, e eu trabalho muito com a parte da fauna selvagem, de animais selvagens, e temos estirpes de bactérias de fauna selvagem resistentes a antibióticos que em princípio não deveriam existir, que são antibióticos para uso humano. Mas aí já podemos lá ir noutro ponto. E então o que é que acontece? Acontece que a EMA em 2014 lançou, digamos, um protocolo, um manual, em que dividia os antibióticos em 3 classes, digamos assim, e de uma forma muito, muito simplista também para quem nos está a ouvir entender. O antibiótico A era aquele que nunca poderia ser utilizado em medicina veterinária, era para a medicina humana. O antibiótico B era aquele que já poderia ser utilizado e o antibiótico C era aquele que era utilizado na medicina veterinária e não na medicina humana. Portanto, basicamente, de uma forma simplista, assim. Entretanto, em 2018 reformulou, porque achou que aquilo não era suficiente, e dividiu-os em 4 secções, o A, B, C e D, consoante realmente aquilo que é utilizado em medicina veterinária, o que é utilizado em medicina humana, e de uma forma muito simplista também, é dividido naqueles que podem ser usados na veterinária e naqueles que podem ser usados na humana e naqueles que estão ali no meio termo. O que é que na veterinária se usa muito? São os beta-lactâmicos, e dentro dos beta-lactâmicos temos aquilo que todos nós conhecemos, que é a amoxicilina com ácido clavulânico, certo? Acontece também que muitas vezes, eu atrevo-me a dizer uma grande parte das vezes, o clínico veterinário e o clínico humano não precisa de usar amoxicilina com ácido clavulânico, porque basta utilizar a amoxicilina e resolve o problema. E vocês perguntam, então qual é o problema de estar a usar uma amoxicilina com ácido clavulânico? Quer dizer, não é a mesma coisa? Não. A amoxicilina com ácido clavulânico é uma combinação, também de uma forma simplista, que potencia, não explicando agora o mecanismo, mas que potencia a conjugação desses 2 antibióticos, potencia a ação da amoxicilina, mas ao potenciar a ação da amoxicilina causa também, ou tem como consequência também, o aparecimento de multiresistências. E daqui para amanhã, quando quisermos efetivamente, ou precisarmos efetivamente numa determinada infecção de usar uma amoxicilina com ácido clavulânico, ai meu Deus, agora como é que vamos fazer porque a bactéria está resistente? E por outro lado, há uma situação também que não tem graça nenhuma, estou a rir, mas não tem graça, mas que é muito frequente, que é na clínica veterinária, e provavelmente se calhar acontece isto na humana, não sei porque não estou dentro do assunto, mas na clínica veterinária, muitas vezes os clínicos, quando começam na sua prática clínica, aprendem a prática clínica com o clínico sénior. Ou seja, o estudante ou o recém-licenciado entra numa clínica veterinária, começa a aprender a prática clínica do dia-a-dia e pergunta ao clínico sénior, olha, como é que eu faço para tratar uma infecção urinária? Como é que eu faço para tratar uma infecção dérmica? Como é que eu faço para tratar uma infecção respiratória? Na clínica de grandes animais, o que é que eu utilizo para tratar mamites? Mamites, que é um problema clínico, em clínica de grandes e que, portanto, afeta a produção leiteira de uma forma muito, muito drástica. E o sénior diz, olha, eu normalmente para a infecção urinária uso isto, para a infecção respiratória uso isto, para o abscesso uso isto, estou a dar um exemplo muito prático. E o clínico, que muitas vezes tem um dia preenchidíssimo, não é? Porque quem faz clínica veterinária sabe perfeitamente que nas clínicas, especialmente nas grandes cidades, o dia é completamente preenchido a atender e a ver os animais. Não tem tempo, porque efetivamente não tem mesmo, não tem tempo para ir aos books, para ir aos livros, para se informar e saber realmente, será que eu estou a prescrever o antibiótico correto nesta situação clínica?
E o exemplo que eu lhe posso dar é o exemplo muito prático e que acontece todos os dias na prática da clínica médica veterinária, que são as infecções dérmicas que acontecem frequentemente em clínica veterinária. Os problemas dérmicos, as foliculites, que acontecem muitas vezes em cães, muitas vezes em gatos, e até há uns poucos anos atrás, a foliculite era tratada muitas vezes com o beta-lactâmico, quando se sabe perfeitamente que muitas vezes na foliculite não precisamos nem sequer do antibiótico. Às vezes banhos com antissépticos resolvem é suficiente para resolver a situação. Uhum. É claro que isto depois é preciso todo um management do clínico, de quem está a prescrever, do próprio dono, e a Susana aí se calhar pode depois falar com os pais dos miúdos. Era aquilo que eu dizia, às vezes um tópico é suficiente, mas as pessoas querem um antibiótico porque acham que tem que ser. Acaba também por ser um bocadinho igual na medicina humana. Às vezes faz-se prescrições de antibióticos de mais largo espectro, prontos, um bocadinho que não se calhar não deveria acontecer. Acho que na medicina humana, e sendo eu também medicina veterinária e também exerci durante alguns anos, acho que temos um bocadinho a vantagem, que temos tudo um bocado mais protocolado. Existem normas orientadoras da Direção-Geral de Saúde que são bastante esclarecedoras. Dizem mesmo qual antibiótico devemos utilizar em primeira linha, qual antibiótico devemos utilizar em segunda linha, e nisso acabamos por ter um bocadinho vantagem. Acho que na medicina veterinária falta um bocadinho essa parte. Partimos agora para que nos pudessem explicitar quais são os principais riscos da toma de antibióticos e também abordando aqui a utilização dos antibióticos muitas vezes sem receita médica. Que riscos é que corremos ou que podemos correr? Vamos dividir. Eu se calhar entrava na receita médica, na parte da venda e a Susana se calhar nos riscos. Os principais riscos, é assim, os principais riscos é o desenvolvimento das resistências aos antibióticos, ou seja, nós corremos o risco de... as resistências é um processo natural que vai acontecer com a utilização, vai sempre haver tipo como uma seleção natural daquelas bactérias mais resistentes. Pronto, agora se usarmos efetivamente muitos antibióticos, esta resistência vai ser acelerada e vai acontecer que um dia vamos precisar de um antibiótico e ele não vai ser eficaz para aquilo que pretendemos. Pronto, e as pessoas, obviamente, depois com infecções não controladas, vão ter um desfecho fatal. Outro dos principais riscos, e sobretudo, que me acaba um bocadinho por dizer respeito, é que a utilização de antibióticos, e sobretudo a utilização de antibióticos em idades muito precoces, vai ter uma ação nefasta no nosso corpo, vai interferir com aquilo que a professora Patrícia há bocado disse, do microbioma. O microbioma sabe-se natural de cada um de nós, sabe-se cada vez é mais importante para o controle de inflamação, e se tivermos uma alteração desse microbioma vai acabar por predispor no futuro para determinadas doenças, nomeadamente doenças do foro alérgicas, rinites alérgicas, as asmas, as dermatites atópicas. Há alguns artigos também que relacionam um bocadinho com a parte da obesidade, com a doença inflamatória intestinal, os Crohn's, as colites ulcerosas que conhecemos, a doença celíaca também. E nos últimos anos tem-se inclusive feito algumas correlações com o desenvolvimento de perturbações de hiperatividade nas crianças, portanto, porque o microbioma acaba por interferir também um bocadinho com o desenvolvimento cerebral. Portanto, acho que temos que ter aqui, ser um bocadinho criteriosos na sua utilização. O que é o microbioma? O microbioma é aquela, existem bactérias em todo lado e dentro de nós também, não é? Dentro e fora também temos microbioma cutâneo. São as bactérias do nosso corpo, que obviamente são diferentes de todos nós,
pelas experiências que todos sofremos desde o momento do parto. Uma pessoa que que sofreu, nasceu por um parto vaginal, tem um microbioma diferente ali logo à partida, porque ficou colonizado logo com as bactérias da mãe nessa passagem. Uma pessoa que fez um aleitamento materno ou quem não fez vai ter diferente. Miúdos que vivem no campo, miúdos que vivem na cidade, tudo isso vai ter interferência nas nossas próprias bactérias. O microbioma são as nossas bactérias de estimação, digamos assim. Muito bem visto, muito bem visto. E já agora referir que nós temos mais bactérias no nosso corpo do que temos células. Sim. Que se calhar as pessoas não Não têm têm noção noção. disso. Agora que as pessoas se assustaram. É verdade, eu Sim. costumo dizer aos meus alunos que eles nunca se sintam sós, estão sempre acompanhados de milhares de milhões de bactérias. E não levamos isto, nem podemos levar isto para a política, porque senão, se viéssemos aqui falar de PAN, é coisa complicada. Portanto, ficamos por aqui. Não. Mas estávamos a falar da prescrição. Exatamente. Da venda. Ora, aí está aí um ponto muito sensível e muito focal e muito importante das resistências a antibióticos. Felizmente, eu acho que já se nota a diferença desde há uns anos para cá. Eu lembro-me perfeitamente de não sei há quantos anos, mas já há muito tempo, há muitos anos, ser muito mais fácil alguém ir à farmácia, queixar-se de sintomatologia como tosse, febre, dores, etc. E imediatamente, sem prescrição médica, o farmacêutico ou quem estivesse de serviço aviar o antibiótico que a pessoa pedia. Por outro lado, havia esse problema também na parte médica, portanto, na clínica humana, portanto, o paciente ou o doente entrar numa urgência, com falta de ar, tosse, febre, muitas vezes a urgência, o médico não tinha hipótese de fazer um antibiograma e fazer todos os testes que deveria fazer, muitas vezes também não tinha o raio-x disponível e só pela sintomatologia que o paciente apresenta, prescrevia um antibiótico de imediato, e muitas vezes não era um antibiótico, por dentro daqueles beta-lactâmicos que eu há bocado disse, há os menos maus e os piores, ou seja, temos as cefalosporinas, por exemplo, primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração, de uma forma também simplista, quanto maior for a geração, mais potente, digamos assim, o antibiótico, não tem bem a ver com o espectro de ação, não, tem a ver com a potência mesmo do antibiótico, okay. E as cefalosporinas de quarta geração são mais potentes do que as de primeira, têm um problema também, são usadas para determinadas infecções pontuais, porque muitas vezes nós termos uma bactéria que já é resistente às de quarta geração, implica que a bactéria já é resistente a uma série de antibióticos e, portanto, guardamos esse tipo de antibióticos para situações extremes e pontuais. E, portanto, eu acho que já houve uma reviravolta no pensamento médico, no próprio prescritor, no próprio vendedor, e, portanto, já não se passa o que se passava há uns anos atrás e cada vez é mais difícil ir a uma farmácia e comprar um antibiótico sem a receita médica. Eu não me atrevo a dizer impossível, mas mais difícil. E isso, evidentemente, tem que ser encarado de uma forma muito séria, em conjunto com a sociedade, que deve ver, eu costumo dizer aos meus alunos e a quem está dentro destas áreas, e é por isso que provavelmente nós tivemos a pandemia que temos e que ainda está a acontecer, o ser humano tende a não acreditar naquilo que não vê. E qual é o problema? O problema destas pandemias e da Covid, que é o SARS-CoV-2 e do problema da resistência aos antibióticos, em bactérias, obviamente, é o problema de nós não vermos a bactéria, não vemos o micro-organismo. E, portanto, há determinadas atitudes do dia-a-dia que nós só em comunidade é que conseguimos demonstrar com exemplos práticos, que se torna difícil porque as bactérias não se veem, que há atos que fazem a diferença toda. Por exemplo, e eu faço uma extrapolação para as bactérias, esta digamos, forma de lavar as mãos e desinfetar as mãos com assiduidade, que veio diminuir ou evitar a propagação, entre outras coisas, a evitar a propagação do SARS-CoV-2, resultou de que maneira? Para a parte da transmissão de bactérias multiresistentes.
E, portanto, todos soubemos, ou pelo menos a comunidade soube pelos meios de comunicação social, que durante estes 2 anos outro tipo de doenças infectocontagiosas bacterianas diminuíram drasticamente. E não sei se te recordam, que foi agora há pouco tempo, em setembro, quando de um dia para o outro o governo disse já não precisamos de máscaras. Portanto, não disse assim, mas disse quase, não precisamos de máscaras, tudo à vontade, portanto, até parecia que já não havia pandemia. Não sei se recordam que passado 3 semanas, os noticiários todos divulgavam o aumento de infecções respiratórias. Houve aí um boom, mais ou menos em novembro, de os miúdos todos com infecções respiratórias de repente. Efetivamente, porquê? Porque basta não usar a máscara e, portanto, não transmitir nem o vírus nem a bactéria, que quebra ali. Assim como a lavagem das mãos, é por um motivo válido que nos hospitais nós vemos constantemente panfletos de como lavar as mãos. E às vezes já há quem se interroga, mas porquê que se gasta tanto dinheiro em panfletos espalhados nos hospitais, que tem que se lavar assim, tem que se lavar assado, depois lavar entre os dedos? Porque efetivamente a lavagem das mãos, ou melhor, as mãos, são o principal, repito, o principal veículo de transmissão de infecções nosocomiais. E, portanto, não vamos fazer como as nossas criancinhas que saem da casa de banho, não lavam as mãos e nós dizemos, vai lavar as mãos. E eles olham para as mãos e dizem, mas a minha mão está completamente lavada, isto não está sujo. Portanto, não vamos fazer isto, porque há adultos a fazê-lo, infelizmente. Os micro-organismos não se veem, mas estão lá. Ora bem, e vamos agarrar então aqui nesta deixa e lançar-vos um desafio a vocês as duas, que ações de sensibilização é que recomendariam que se fizessem na comunidade, também educativa, para que não haja uma solicitação de antibióticos por parte do doente quando não é necessário, ou então que outras medidas é que vocês reconhecem que é necessário transmitir à comunidade, porque está visto que nós, se queremos uma sociedade mais consciente dos problemas que a afetam, só por intermédio de um esclarecimento. Que sugestões é que vocês, se pudessem, fariam para dar a conhecer e aligeirar estas preocupações que as pessoas têm e usarem menos os antibióticos? Eu posso começar. Então, eu falo um bocadinho da minha área, não é? Da parte da pediatria. Eu acho que qualquer pai fica um bocadinho aflito quando vê os filhos com uma temperatura de 39, 40. Pronto, eu sou mãe e também, não é? Pronto, uma pessoa fica um bocado aflita. Eu acho que os pais precisam de mais esclarecimento e de mais apoio. Porque muitas das vezes a criança faz o seu pico de 39 e os pais recorrem imediatamente à urgência na expectativa de que nós lhes vamos dar um antibiótico. E isso não acontece, porque eu tenho uma febre isolada, que se o exame objetivo não tiver nada que me suscite, não tenha nenhum sinal de alarme, o que nós vamos fazer é mandar para casa com medidas sintomáticas. Nesse aspecto, acho que os pais precisam de mais esclarecimento para perceberem melhor a doença dos seus filhos, e acho que isso acaba também por acontecer na medicina humana. Existem depois alguns mitos, as pessoas já acham, é muito frequente eu perguntar, então, mas tem ranhinho? Sim, já é verde. As pessoas associam sempre o ranho verde a que necessita de um antibiótico, é muito frequente também. E eu acho que, sobretudo, as pessoas precisam de um bocadinho de empoderamento nesta parte da saúde. Acho que as pessoas ficam aflitas, acham que vai correr tudo mal, às vezes nós tentamos explicar que não é assim, e mesmo assim, depois de uma conversa de 15, 20 minutos, acabam por nos dizer assim, sim, eu percebi tudo o que me disse, mas eu quero um antibiótico. Portanto, eu acho que as pessoas, na realidade, precisam de ser mais apoiadas e mais esclarecidas. E acho que esse esclarecimento pode começar em idades mais precoces. E, efetivamente, acho que já foi feita uma medida recentemente nos programas da biologia, já foi incluída a temática da resistência a antibióticos. Se calhar falta aqui um bocadinho mais de esclarecimento de quando recorrer mesmo aos cuidados de saúde,
e mais apoio ao cliente. Acho que seriam assim as minhas medidas: maior esclarecimento, maior apoio ao cliente. Ora bem, nós para além falando um bocadinho só na parte científica é tudo divulgado em termos de congressos, programas de rádio, programas de televisão, artigos científicos. Obviamente que isto é mais para um tipo de comunidade científica e não para o cidadão comum. No cidadão comum, eu acho que há coisas que já estão a ser feitas. Outro dia fui a um hospital, que não vou dizer o nome, mas um hospital privado aqui de Vila Real, e estava à espera, sentada da minha consulta, e qual é o meu espanto quando na televisão passa um filme em desenho animado, explicativo do que é o antibiótico, para que é que o antibiótico é utilizado, qual é o problema de utilizar indevidamente, e eu fiquei ali como uma criança a olhar, e disse assim, olha, realmente aqui está um vídeo elucidativo e claro, para quem esteja aqui sentado perceber efetivamente que não o deve usar. E portanto, além disso, eu sinceramente o que eu acho que poderia ser feito eram programas de televisão, em vez daqueles desenhos animados meio aparvalhados, e peço desculpa pela palavra, mas na minha idade os desenhos animados eram muito mais interessantes, nós víamos o Tom Sawyer, Era uma vez a vida, exatamente. Eu comprei a coleção toda, Era uma vez a vida, para os meus miúdos a ver, viram 5 minutos daquilo e disseram à mamãe, por favor, pronto, eu desisti. Mas aliás, Era uma vez a vida, era o desenho animado que eu mais gostava. Eu não foi, aliás, tanto que comprei a coleção toda de Era uma vez a vida. Mas para além dos outros, que eu acho que ainda hoje em dia ainda há desenhos animados, olha, enfim, aparvalhados todo, podiam fazer uns desenhos animados explicativos de tanta coisa, igualdade de género, a parte da resistência aos antibióticos, situações da comunidade, que os miúdos aprendessem algo com aquilo. Portanto, acho que era uma ideia que se poderia investir. E outra que se poderia investir, além daquilo que a Sónia disse muito bem, da informação dos pais, porque de facto é falta de informação que muitos deles têm, e acham efetivamente que o antibiótico resolve tudo, e também acham que é outra gravidade, que é o antibiótico foi prescrito para 7 dias, ao fim de 4 dias, 3 dias, o miúdo ou o animal, isso acontece muito em clínica, passou, e portanto a pessoa não tem que andar acordada 6 a 6 horas para dar, e fica com os restos, e como se não bastasse, ainda dá esse antibiótico ao primo, quando um dia o primo precisa, sobrou o antibiótico lá em casa e que portanto pode dar. Para além disto tudo, e portanto ter a comunidade, os pais, de serem melhor informados das consequências nefastas que isto acarreta, era extremamente importante, e eu acho que isto não custava nada, meter nos currículos dos miúdos, para além do livro da biologia, lá ter um capítulozinho que é uma página de resistências a antibióticos, haver um bocadinho da cadeira da unidade curricular, um seminário, qualquer coisa, por alguém da área da saúde, quer da saúde humana, quer da saúde veterinária, que todas as cidades em princípio devem ter, e fazer palestras nas escolas neste sentido, com formação neste sentido. Muito bem. Sabemos que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Assim sendo, passávamos para que nos pudessem explicitar um bocadinho quais os impactos no ambiente quando da excretação, acho que disse bem, da excreção dos antibióticos, ou seja, vamos aqui tentar fechar o ciclo e de uma forma então resumida. Isso é a área, a Patrícia gosta muito, isso tem um termo, que é o termo One Health. Exatamente. Que é o termo da saúde única. É o termo da saúde, uma só saúde, que implica a saúde humana com a saúde animal, com a saúde dos ecossistemas. E há vários estudos, que isso é muito engraçado, que referem que, e portanto isto não sou eu que o digo, são estudos científicos, que quase 90% dos antibióticos que são usados em produção pecuária, são libertados para o ambiente da mesma forma que foram ingeridos. Ou seja, o animal consome e quase 90% daquilo que consome excreta. E vai contaminar o ambiente todo. Portanto, se falarmos, por exemplo, de uma área que eu estudo muito, que são os selvagens, desde as aves, que normalmente voam longos quilómetros
percorrendo muitas vezes continentes, inclusivamente, podem transportar bactérias multiresistentes de um nicho para outro nicho com uma facilidade incrível, não é? E, portanto, obviamente, depois, dentro disto dos selvagens, nós temos os animais, os carnívoros, os omnívoros, e quanto mais acima estão na cadeia trófica, em princípio são aqueles que comem, entre aspas, ingerem na cadeia alimentar os que estão abaixo e, portanto, vão acumulando esses tipos resistentes e que podem disseminar na água, podem disseminar no solo, esses antibióticos podem voltar novamente a ser consumidos por outros animais, quer sejam animais de companhia, quer sejam animais de produção, quer sejam os animais selvagens, podem entrar no circuito humano da comunidade, que entretanto passa ao outro humano da comunidade, a estirpe resistente, que entretanto passa a um clínico e vice-versa, o clínico também pode passar a estirpe resistente a um humano ou outro tipo de animal. E portanto, para resumir, é por isso que combater a resistência a antibióticos é extremamente complicado. Porque se nós disséssemos assim, ora, o problema é a resistência a antibióticos em humanos. Portanto, então vamos ver quais antibióticos podemos usar em determinadas situações e controlar isto nos humanos. E estava o problema resolvido, se calhar era mais fácil, não seria tão fácil, porque mais uma vez aquela questão de nós não vermos as bactérias complica, mas era mais fácil. O problema é que isto é uma tríade, e a tríade que tem num vértice o humano, no outro vértice o animal, no outro vértice o ecossistema. E enquanto os três não tiverem equilíbrio, ou seja, não vale a pena nós estarmos a controlar os antibióticos que são usados em medicina humana, os antibióticos que são usados em medicina veterinária, e depois não controlar o ambiente, ou vice-versa, controlar outro qualquer, o humano e não controlar a veterinária, que é sempre muito complicado de controlar as resistências. E porquê? E só para terminar. Porque a grande parte destas bactérias que são resistentes, as resistências são codificadas por elementos genéticos móveis, por genes, resumindo, pronto. Esses genes ou esses elementos genéticos móveis que estão nas bactérias circulam com muita facilidade de umas bactérias para outras bactérias, independentemente do tipo de animal e do ecossistema. Portanto, de um ecossistema humano podem passar para o ecossistema animal, do animal para o ecossistema ambiental e por aí fora. E como estes elementos móveis são semelhantes ou iguais na parte da veterinária e na parte da humana, nós quando damos o antibiótico A, prescrevemos o antibiótico A, estamos imediatamente, imaginemos que esse antibiótico A é só para a medicina humana, estamos imediatamente a interferir com o microbioma, com as resistências a antibióticos de uma determinada bactéria a esse A, mas também vamos interferir indiretamente com as resistências a antibióticos de bactérias dos animais, porque o elemento genético que transfere é exatamente o mesmo e, portanto, é fácil ele saltar, isto pondo assim de uma forma mais simplista para nos entenderem, é fácil esse elemento genético saltar da bactéria 1 para a bactéria 2 e dissemina-se. E só mesmo para terminar, há outro grande problema, que é as bactérias multiplicam-se com muita facilidade, ou seja, uma bactéria, quando é colocada num determinado meio de cultura ou num determinado ecossistema que lhe é favorável, ela começa-se a multiplicar passado 2 a 3 horas. E nós vermos as colónias das bactérias, que são dezenas de bactérias que ali estão, passado 18 a 24 horas. Portanto, elas multiplicam-se com uma velocidade enorme. E tem outra característica, é que além de serem promíscuas, como eu costumo dizer, portanto não são fiéis umas às outras para toda a vida, não, são promíscuas, portanto a bactéria A pode conjugar com a bactéria B e com a bactéria C, tem umas elevadas taxas de mutação e portanto rapidamente estas três bombas aliadas, ou seja, a capacidade de crescimento muito rápida, as mutações muito rápidas, o grau de promiscuidade que uma bactéria tem ou que as bactérias costumam ter, é uma bomba atómica para que a resistência a antibióticos seja um problema grave e muito difícil de combater. E estas moléculas, queria só dizer, acabam por conseguir passar muito facilmente entre estes três, porque falávamos já há bocado, não são só os antibióticos que são ingeridos, mesmo o antibiótico que eu ponho na minha pele, eu a seguir vou tomar banho, certo? Aquilo vai resíduos pela água abaixo, não é? Águas sanitárias que todos sabemos que acabam por ir muitas das vezes passar em rios. Portanto, rios facilmente contaminam animais, facilmente contaminam o ecossistema terrestre e por isso é que é muito fácil esta circulação. Muito bem. Solicitamos aos nossos ouvintes que não se assustem com isto, porque isto aqui, se todos contribuirmos para isto, vamos no bom caminho.
A entrevista aproxima-se rapidamente, rapidamente do seu final, precisávamos estar aqui mais uma hora, Sim. mas solicitamos que vocês, num espaço muito rapidamente, dissessem, além das pessoas terem de estar cientes de que os antibióticos só podem ser tomados com receita médica, Sim. e de que a automedicação é um erro, que outras boas práticas é que recomendariam aos nossos ouvintes? Eu vou dar alguns exemplos. Devem saber que as pessoas não devem guardar antibióticos em casa, por exemplo, que as sobras devem ser entregues na farmácia e não deitadas na sanita ou no saco de lixo doméstico, porque irão ser lançados no ambiente e produzir o efeito de resistência e por aí adiante. Que outras sugestões, para além destas, muito rapidamente, é que vocês poderiam deixar aqui aos nossos ouvintes? Eu, da minha parte, a sugestão, recomendaria que as pessoas confiem nos médicos. Se o médico prescreve o antibiótico é porque acha que tem indicação, se não prescreve é porque acha que não tem indicação. Pronto, se tiver indicação, as pessoas devem fazer a prescrição tal como lhes foi feita. Com aquilo que a Patrícia disse, doses adequadas, tempos adequados, acaba por ser muito importante. E acho que é exatamente isso, porque é assim, isto é uma responsabilidade de todos, isto é uma responsabilidade de prescritores e também de utilizadores, portanto os dois acabam por pecar, não são só as pessoas em casa, não é? Muito bem. Patrícia. Não nada a acrescentar, basicamente é de facto isso. Além disso, aquela situação que eu há bocado referi, portanto, quando o antibiótico sobra, não deem um antibiótico ao vizinho, não é? Sim. Pois. Mas isto acontece, uma respeitem. pessoa ri-se, mas Acontece. acontece bastantes vezes. Acontece. Sim, sim. Para finalizar, quase mesmo próximo do fim, como é que podem as escolas, os pais e os alunos participar e ajudar nesta vossa área de intervenção? Olha, eu estou a fazer o meu doutoramento e efetivamente eu tenho um questionário muito dirigido a pais. E tenho tido uma boa adesão, os pais têm colaborado e têm, pelo menos as respostas que lá têm, parecem-me, vão adequadas e de acordo com aquilo que nós estávamos à espera. Vamos tirar dali dados bastante interessantes e que depois poderão servir para futuras intervenções e esclarecimentos, como por exemplo, neste momento, acho que posso dizer, por exemplo, eu tenho uma percentagem de cerca de 12% das pessoas que ainda acha que os antibióticos se usam para vírus, o que parece um número bastante elevado. As pessoas referem que têm consciência que os antibióticos podem fazer mal às crianças, mas depois dizem que já pressionaram médicos para lhes prescreverem antibióticos e, portanto, este contributo vai ser importante para podermos elaborar depois aqui algumas ações de formação e algumas intervenções. Que oportunamente divulgaremos. Patrícia, sugestões? Olha, eu só tenho de dizer uma coisa, depois disto tudo, e que também não temos muito tempo, salvo erro, não é? Okay. É que há uma máxima que é assim, tomem um antibiótico por via oral, tomem um antibiótico por via endovenosa, mas nunca tomem um antibiótico por via das dúvidas. Exatamente. Fica registado, sim. Fica registado. Olha, o que é que nos falta? É que vocês deixem aqui, portanto, estamos no início do ano, é que deixem uma mensagem aos nossos ouvintes para que este novo ano, que há pouco começou, para encerrarmos o tempo voou e convido-vos a deixarem uma mensagem aos nossos ouvintes. Quem toma a iniciativa? Eu já disse, a minha mensagem foi clara. É com essa mensagem pequena, concisa e pragmática. Se isto que eu disse fosse feito de forma rigorosa e pragmática, eu garanto que muito provavelmente o problema das resistências a antibióticos, que já agora a Organização Mundial de Saúde refere que em 2050 Exatamente. Nós vamos ter mais bactérias multiresistentes que matam a população do que as mortes por cancro e outro tipo de Nós de atualmente okay? é considerada a terceira causa de morte em todo o mundo. Temos neste momento 1.2, tem um artigo muito interessante da Lancet mesmo hoje,
Foi muito interessante. São responsável por 1,2 milhões de mortes em todo o mundo e em 2050 estima-se que aumente para os 10 milhões de mortes em todo o mundo, que é muito significativo e vai responder a um gasto em saúde de cerca de 3,8% do PIB de cada país. Basicamente é pensarem que em 2050, se nada for feito, morre Portugal todos os dias. Sim, exatamente. É a forma mais fácil de não se esquecerem. Sim, exatamente. Resumindo, temos todos que ser responsáveis. A Somos todos responsabilidade responsáveis por isto. somos todos. Olha, resta-me agradecer a vossa presença. Nós ficámos aqui mais meia hora. O tempo voou e tenho que vos agradecer mais uma vez. Ora bem, a escola é a instituição corresponsável pelo processo de educação dos alunos, com o objetivo de formar e desenvolver cada indivíduo nos seus aspectos culturais, sociais e cognitivos. Não está, no entanto, sozinha e hoje ficamos a conhecer um pouco melhor alguns projetos e estudos relacionados com a utilização de antibióticos. Tivemos connosco no programa de Mãos Dadas a Susana Teixeira e a Patrícia Poeta, numa partilha de experiências e de projetos renovados que se querem sempre de e com a participação da comunidade educativa. Recorde-se, acompanhe os nossos programas na UFM e venha de mãos dadas adquirir novas perspectivas que permitem melhorar a educação dos seus educandos. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.